Fala galera, bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai para mais uma continuação da última aula, né? A gente começou a falar de números complexos na última aula e hoje a gente vai falar de números complexos da sua forma polar, tá? Então a gente já vai, só um instantinho enquanto a gente está abrindo os slides aí. Só um minutinho que a gente está num sistema novo hoje, então estamos se adaptando ainda. Mas vai dar tudo certo, galera. Novos estúdios aqui no projeto. O estúdio ficou bonito aqui. Vai dar tudo certo. Olha aí, ó. Já está aparecendo os slides aí, tá? Então, tema da nossa aula de hoje, representação geométrica e operação na forma trigonométrica dos números complexos, tá? Galera, como eu falei na última aula, números complexos é um tema que não tem tanta frequência assim no Enem, né? Mas a gente precisa ter isso aí, estar preparado para todas as situações da prova, tá? Então vamos dar uma importância aí a números complexos, que em outros vestibulares cai com mais frequência, né? A gente vai ver alguns exercícios aí hoje da UERJ também, que cai com mais frequência aí. Próximo slide a gente vai ir. Então, olha aí, ó. Primeiro a gente entra na representação de um número complexo, tá? Então a gente tem um número complexo Z, né? E ele é representado na forma algébrica por Z igual a A mais BI, né? A gente viu isso na última aula, onde o A é a parte real e o B vezes I é um número multiplicado pela sua forma imaginária, tá? Então, olha aí, ó, definição dele, tanto a parte real quanto a parte imaginária pertencem ao conjunto dos reais, tá? Próximo slide aí. Então, olha aí, galera, a representação aí do número complexo aí no plano cartesiano, né? Olha como é que funciona aí. A gente tem um par ordenado, A e B, né, que é o endereço do nosso ponto no plano cartesiano, onde a parte real representa o eixo das abscissas, o eixo X. E a parte imaginária, né, ela representa o eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, de acordo com isso aí, a gente tem aí, ó, a nossa representação no plano cartesiano do número complexo. Tá? Então, o número complexo, dele eu extraio a parte real, que representa o eixo das abscissas, e desse mesmo número real, eu extraio a parte imaginária, que representa o eixo das ordenadas. Tá? No plano cartesiano agora, a gente vai dar outro nome quando a gente trabalhar com números complexos, né? A gente vai chamar de Argand-Gauss, tá? Então, Argand-Gauss agora vai ser o nome do plano cartesiano quando a gente trabalha com números complexos. Próximo slide aí. Então, olha aí, galera, no plano de Argand-Gauss, o eixo das abscissas é chamado do eixo real, foi o que eu acabei de falar. E o eixo das ordenadas é a nossa imagem, né? É o nosso eixo imaginário, tá? O número complexo dado por um ponto PAB, né, é associado a esse número complexo. Então, galera, se eu te dou um par ordenado somente, eu consigo transformar esse par ordenado em um número complexo. E vice-versa. Eu consigo extrair o par ordenado de um número complexo e um número complexo de um par ordenado. Só utilizando essa regrinha aí, galera. Não pode esquecer, tá? No ponto, no endereço do ponto, no par ordenado, a gente tem o AB, né? Essa ordem é a ordem do meu par ordenado. Já na ordem algébrica do meu número complexo, eu tenho que o número complexo é igual a A mais B vezes a parte imaginária. Próximo slide aí. Então, olha aí, galera. Vamos ver um exemplo aí, tá? Eu tenho um número complexo Z1, vou chamar esse número complexo de Z1, e tenho o número complexo Z2, tá? Então ali eu tenho a minha parte real
e minha parte imaginária. Então, ó, reparem bem, quem é a minha parte real ali, ó, do Z1? É o 3, né? Quem é a parte imaginária? É o menos 5. Então, olha aí, ó, transformando isso lá no plano de Arcangauss. Como que eu faço? Eu vou lá, ó, onde está o x vale 3. Olha aí, ó. Não dá nem para me apontar aqui, ó. Esse vermelhinho aí, ó, Z1. Então, olha aí, ó. O x vale 3 e o z vale, o y vale menos 5, tá? Olha o próximo ponto aí, ó. A gente tem o Z2. A parte real vale menos 1. Então, eu vou lá no eixo x, onde representa o menos 1. E a parte imaginária vale o quê? Mais 4. Então, eu vou lá no eixo y, onde vale o mais 4, e marco o endereço desse meu ponto, né? Eu represento esse meu ponto no plano de Arcangauss. Olha o próximo número complexo aí, galera. A gente tem o Z3, né? Onde a parte real vale 2 e a parte imaginária vale 5. Então, a gente vai lá no plano de Arcangauss, olha aí, ó. O Z3, né? A gente tem, ó, o x vale 2 e o y vai valer 5. E o nosso último ponto no plano de Arcangauss, quem é? É o menos 4 menos 6i. Então, olha aí, ó, o menos 4 ele está no eixo das abscissas e o menos 6 ele está no eixo das ordenadas. Olha o endereço aí do Z4. Beleza? Próximo slide aí, galera. Olha aí, ó, o número complexo como um vetor, né? A gente consegue representar um número complexo como um vetor. O vetor representa forças, né, galera? Então, ó, se mistura aí, ó, a gente mistura aí a matemática com a física em certos momentos. Olha aí, ó, como vimos um número complexo qualquer, né? A gente tem a forma algébrica aí, z igual a A mais BI, pode ser representado geometricamente. A gente tem o ponto aí, ó, AB, no plano de Arcangauss, tá? O número complexo qualquer não nulo, essa propriedade serve como o número for não nulo. Pode também ser representada pelo vetor origem, tá? Lembrando aí, ó, que o vetor origem não é um vetor nulo, tá? Ele representa o início do plano cartesiano, que nesse caso a gente chama de plano de Arcangauss, beleza? Então, ó, quando a gente tem o 0, 0, a gente não tem um vetor nulo, tá? A gente tem um endereço de um par ordenado, que é diferente. Cuidado para não confundir isso aí. Próximo slide aí. Olha aí a representação de um vetor, tá? A gente tem um eixo imaginário e um eixo real, tá? O vetor representa uma força, então essa força sempre sai da origem. Olha o que eu estou dizendo aí, ó. Está saindo da origem e está chegando até um ponto qualquer, né? Um ponto abstrato aí que representa essa força. Próximo slide aí. Então, olha aí, ó. Como que a gente representa graficamente? Agora eu te dou um vetor e eu te dou um número, um par ordenado dessa força, né? A gente extrai aí, ó, a parte real e a parte imaginária desse número complexo, né? E sabendo que o vetor ele sempre tem o quê? Ele sai da origem. Então a gente tem lá na origem saindo uma força que chega até esse ponto aí, representada por esse número complexo. Próximo slide. Então aí, ó. Agora, galera, a gente vai ver a forma trigonométrica, muito chamada de forma polar, tá? Esse termo trigonométrica, quando a gente trabalha com números complexos, a gente escuta com menos frequência, tá? A gente escuta mais falar da forma polar, que representa a mesma coisa, tá? Então, olha aí, ó. Todo número complexo não nulo, onde z é igual a A mais B vezes I, pode ser escrito em função do seu módulo, né? Então, o módulo P, em seu argumento. Então, ó, não esqueça do argumento, o que é o argumento e o que é o módulo de um número complexo. A gente viu isso aí na última aula, né? O módulo
né? A gente pega só a parte positiva, tanto da parte real como da parte imaginária. Já o argumento, a gente só troca o sinal do quê? Da parte imaginária. Então, ó, cuidado com essa diferença aí. Esse conceito é importante quando a gente trabalha na forma polar, tá? Então, olha aí, a gente tem, ó, cosseno de alfa é igual a sobre P, que é igual ao quê? A igual a P vezes cosseno de alfa, tá? Então, a gente representa essa fração aí, ó, na forma de multiplicação, tanto no cosseno como no seno. Então, a gente tem aqui o seno de alfa é igual a B sobre P, que é a mesma coisa que B igual a P vezes seno de alfa, tá? Então, olha aí, ó, a gente tem uma propriedade aí. A gente tem que Z igual a A mais B vezes I é igual. Então, olha só, a gente tem a forma algébrica, né? Que é Z igual a A mais B vezes I. Transformando isso na forma polar, a gente tem que Z é igual a P cosseno de alfa, onde esse P representa quem, galera? O módulo do seu argumento, tá? Mais P seno de alfa vezes I. Então, a gente tem uma propriedade aí, ó. Tirando o P como fator comum, a gente tem que cosseno de alfa mais I seno de alfa, aliás, mais I vezes seno de alfa. Beleza? Próximo slide. Multiplicação na forma trigonométrica, galera. Então, como é que procede uma multiplicação aí entre números complexos na sua forma trigonométrica? Então, a gente tem aí, ó, Z, né? A gente tem número complexo Z, o módulo de Z multiplicado por cosseno de alfa mais I seno de alfa, e a gente tem o número W, né? Usando ele na sua forma polar, a gente tem o módulo de W é igual a cosseno de beta mais I vezes seno de beta. Vamos ver como que acontece aí. Então, olha só, a gente está multiplicando dois números na sua forma polar. O que a gente vai multiplicar? A gente vai multiplicar o módulo de um número com o módulo do outro número, né? E a parte trigonométrica de um número com a parte trigonométrica do outro número. Olha aí, ó. Transformei os dois na forma polar, né? Agora, olha aí, ó. Vou multiplicar o módulo de Z com o módulo de W e vou multiplicar a parte trigonométrica de um com a parte trigonométrica de outro, tá? Fazendo isso aí, ó, o módulo vezes módulo, na parte trigonométrica a gente vai aplicar uma propriedade chamada de distributiva, né? A gente vai distribuir cada elemento do primeiro parêntese com cada elemento do segundo parêntese. Olha aí, ó, cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais I seno de alfa vezes I seno de beta, depois cosseno de alfa vezes I seno de beta, depois I seno de beta vezes I seno de alfa. Então aí, ó, o I, quando está multiplicando por ele mesmo, fica I ao quadrado, tá? Resumo dessa fórmula aí, ó, a gente tem lá no quadrinho vermelho, galera. O resumo dessa fórmula a gente tem, ó, que W, dois números complexos, Z e W, né? Z vezes W é igual ao módulo de Z vezes módulo de W, vezes cosseno de alfa mais beta mais I seno de alfa mais beta. Lembrando que alfa e beta são ângulos, então a gente vai somar esses valores de ângulos aí, tá? Exemplo aí, ó, se alfa valesse 30 e beta 20, ali seria o quê? Cosseno de 50 que eu calcularia, tá? Mesma coisa para a parte imaginária. Próximo slide aí. Então, olha aí, ó. Conclusão na multiplicação, galera. Na multiplicação de dois números, né? O módulo do produto é o produto dos módulos, tá? O argumento do produto é a soma dos argumentos. Então, a gente tem esse resuminho aí,
que resume tudo aquilo que a gente viu, né? Próximo slide. Um exemplo prático que eu trouxe para vocês aí, ó. A gente tem um número complexo Z1 e a gente tem um número complexo Z2, tá? Então, a multiplicação de Z1 por Z2, como é que vai proceder? Então, olha aí, ó. A gente tem um módulo, o módulo de Z1 vale 2 e o módulo de Z2 vale 3, tá? Então, olha aí, ó. 2 vezes 3, a gente tem aí, ó, 6. E na parte do cosseno, olha aí, ó. Cosseno de π sobre 6 mais... Qual é o outro cosseno? π sobre 3. Então, a gente vai repetir o cosseno e vai somar esses dois ângulos, né? Que estão em radianos. Então, aí, ó, π sobre 6 mais π sobre 3, a gente vai tirar o MMC, né? São denominadores diferentes e a gente tira o MMC aí, ó. MMC vai dar 6, né? Depois a gente vai ter que simplificar e a gente vai encontrar o quê? π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2. E na parte imaginária a gente vai fazer a mesma coisa, tá? O ângulo seno ali, ó, é π sobre 6, né? E o ângulo cosseno ali, ó, é π sobre 3. Então, a gente vai, ó, somar aí, ó, e seno, tirando o MMC, vai dar o mesmo resultado, né? São os mesmos ângulos, tá? Então, vai dar π sobre 2. Então, a multiplicação de Z1 com Z2 vai ficar 6 vezes cosseno de π sobre 2 mais e seno de π sobre 2. Galera, hoje eu perdi um costume aí que a cada propriedade eu vou tirando dúvida, vendo se alguém vai ter alguma dúvida. Eu acabei focando aqui na câmera e esqueci de tirar a dúvida. Até agora, alguma dúvida em relação a alguma propriedade que a gente já viu até agora? Falem comigo aí, galera. Tranquilo, não tranquilo? Eu acabei atropelando uma aí, ó. Opa, aí, ó, surgiu uma dúvida aí. Professor, quando tem um exemplo Z1 e agora 3 mais I, o I tem algum valor no plano cartesiano? Tenho essa dúvida. Não. O I, ele representa só a parte imaginária. Ele representa que aquele número ali é um número imaginário, né? Então, o I representa a parte imaginária. Para fator de plano de Argand-Gauss, ele não tem nenhum valor, tá? A gente só pega o número que está multiplicando o I para a gente extrair quem? O valor do plano das ordenadas, tá? Mas ele em si não tem nenhum valor. Então, fica só 3. Então, o 3 representa a parte real, né? Então, ele vai ficar representando o eixo X. O eixo imaginário só tem I, não é? Quando ele não aparece o número, significa que ele está multiplicando por quem? Por 1, tá? Então, toda vez que a gente não tem o nosso coeficiente aparecendo, esse coeficiente sempre vai ser quem? O 1. Beleza? Ana Luísa, vê se eu respondi. Ah, entendeu? Show de bola. Ana Júlia perguntou aqui para mim, ó. Tem como explicar de novo esse exemplo que está aí no slide? Tem. Vamos lá, então. Olha aqui, Ana Júlia. A gente vai fazer a multiplicação de dois números complexos na sua forma polar, tá? A gente vai multiplicar primeiro o módulo de um com o módulo de outro. Quem é o módulo do meu primeiro número complexo aí? Ele é 2, né? E quem é o módulo do meu segundo número complexo? 3. Então, olha aí, ó. Primeiro eu vou fazer essa multiplicação, tá? Antes, vou voltar no slide anterior para a gente relembrar a nossa formulazinha aí. Só um minutinho, galera. Não precisa... Vamos voltar lá mesmo. Volta lá mesmo. Vou botar aqui a fórmula aqui no quadro, tá? Então, quando a gente tem a multiplicação de Z1 vezes Z2, né? A gente tem dois números complexos. Então, primeiro aqui, ó, a gente tem o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, tá? Depois, a gente tem, ó,
multiplicando pelo cosseno, tá? Se Z1, olha aqui, ó, Z1 eu represento dessa forma aqui, galera, Z1, tá? Então a gente tem o módulo de Z1, é quem fica na frente, vezes o cosseno de alfa, tá? Mais I seno de alfa. Esse alfa aqui me apareceu um 2, mas é um ângulo alfa, tá, galera? Então, olha só. O nosso número complexo na forma polar, a gente representa ele dessa seguinte forma, tá? Eu botei muito em cima, estão conseguindo ver? Deixa eu baixar aqui, ó. Botar ele aqui, ó. Aqui é o módulo. Olha aqui, galera. Então, ó, essa aqui é a forma polar do nosso número complexo, tá? E essa aqui é a nossa forma de multiplicação desse número complexo. Então, ali a gente tem dois números complexos. O primeiro, Z1, o Z1 aqui, ó. O Z1 ele representa por quê, ó? 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Esse é o nosso Z1, tá? E o nosso Z2 galera, ele é representado por 3 cosseno de π sobre 3 mais I vezes seno de π sobre 3, tá? Então, quando a gente multiplica esses números complexos aqui, a gente vai jogar ele nessa formulazinha aqui, ó. Módulo de um, módulo de outro, vezes a soma dos ângulos, né? Então, aqui, ó, vai ser cosseno. Quem é o módulo aqui? Então, olha só. Quem é o módulo aqui, ó? O módulo é 2, então vai ser 2. Quem é o módulo do Z2? 3. Né? Estou substituindo na fórmula. Cosseno de... Então, olha só. Alfa mais beta. Essa é a nossa fórmula. Mais I vezes seno, né? De alfa mais beta. Então, galera, essa é a nossa forma aqui, tá? Então aqui a gente vai substituir, tá? O Z1, ó, quanto vale o cosseno de Z1? Π sobre 6. Então aqui, ó, no lugar do cosseno, eu vou substituir, ó, π sobre 6. Quanto vale o cosseno de Z2? Π sobre 3. Então, no lugar aqui, ó, do beta, eu vou substituir, ó, π sobre 3. Mesma coisa aqui, ó. Quanto vale o ângulo de Z1, ó, π sobre 6. Então, eu vou substituir o ângulo aqui, ó, por π sobre 6. Quanto vale o ângulo de Z2? π sobre 3. Então, eu vou substituir aqui, ó, π sobre 3. Tá? Então, 2 vezes 3, 6. Tá? Somando isso aqui, a gente tem esse resultadozinho aí, ó. Ana Luísa botou que tá difícil de entender essa parte. Vamos lá.
Então, olha só, Ana, presta atenção. A dificuldade maior, eu creio que seja com a fórmula, tá? Porque a substituição em si não é... Tá ruim de enxergar, tá embaçado? Calma aí, galera. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum giz aí. Deixa eu ver se a gente consegue com o giz aqui ficar melhor. Tá? Então, olha aqui, ó, galera. Primeira coisa, eu vou botar aqui a representação de um número na sua forma polar. Tá? Então, a representação de um número aqui, ó, se a gente tem Z1, acho que está meio pequeno ainda, né? Então, aqui, ó, Z1, na sua representação, a gente tem aqui, ó, o módulo de Z1 vezes, a gente tem o cosseno de alfa, né? Ele tem um ângulo, a gente diz que é cosseno de alfa, mais I seno de alfa. Essa é a sua representação o quê? Polar. Todos estão conseguindo enxergar? Dá um feedback para mim aí. Sim? Então essa é a sua representação o quê? Polar. Agora quando eu multiplico dois números, Z1 vezes Z2, o que eu vou ter? Eu vou ter o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, tá? Vezes, olha aqui, ó, o cosseno de Z1 eu vou chamar de alfa, o cosseno de Z2 eu vou chamar de beta. Então, ó, um tem um ângulo alfa e o outro tem um ângulo beta. Beleza? Mais I seno de alfa mais beta. Todos estão conseguindo enxergar aí? Então, estou na frente aqui, eu estou... Sim. Então, olha aqui, ó. Agora vamos para esse exemplo aí, ó. Quanto vale o módulo de Z1? Tá? Z1 está representado assim, galera. Z1 é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Esse aqui é o Z1, tá? Beleza? Então, olha aqui, ó, a gente vai fazer essa substituição. O módulo de 2, quanto é o módulo de 2? 2. Então, o meu módulo de Z1 vai ser o quê? 2. Beleza? Até aí, tranquilo? Agora, olha aí, ó, o Z2. O Z2 eu vou utilizar esse aí do slide, que fica mais fácil. Quem é o Z2? Quem é o número que está na frente aqui, né? O 3? Qual é o módulo de 3? 3. O módulo não é sempre a parte positiva de um número? Então, olha, ó, o módulo de 3, 3. Então, aqui, ó, só estou fazendo substituição na fórmula. Vezes, aqui, ó, cosseno, o alfa. O alfa é esse ângulo aqui, ó, ele está na parte, está em radiano. Então, vai ser o quê? π sobre 6. Do Z1. Quem é o alfa, o beta aí de Z2? Quem é o ângulo de Z2? π sobre 3. Então, eu vou substituir aqui, ó. π sobre 3. Mais I seno, o mesmo ângulo, né? De π sobre 2. Até aí tranquilo agora, Ana? Ok?
daí, ó, a multiplicação de Z1 vezes Z2, o que a gente vai ter aqui, ó? 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, somando aqui, ó, a gente vai ter que tirar o MMC. MMC de 6 e 3 vai dar 6. Então, a gente vai ter aqui, ó, cosseno de 6, né? Então, ó, 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes π, π. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes π, 2π. Tá aqui, ó, mais e seno mesma coisa, né? O mesmo ângulo, então vai dar o mesmo resultado. Vai dar π mais 2π sobre 6. Galera, aqui eu tenho π mais 2π. O que eu tenho? Eu tenho 3π. Então, ó, essa multiplicação aqui, ó, vai dar 6 vezes cosseno. A gente vai ter aqui, ó, 3π sobre 6 mais e seno, mesmo ângulo, vai dar 3π sobre 6. Simplificando essa fração aqui, ó, a gente divide por 3 em cima e embaixo. A gente vai ter aqui, ó, 6 cosseno de π sobre 6 mais e seno de π. Aliás, 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Então, a gente vai ter esse resultado aí, ó, da multiplicação. Vê se foi agora, galera. Deu para pegar? Agora foi? Show de bola. Então, olha só. O que a gente tem aqui em si? A gente tem substituição de valores dentro das fórmulas. A maior dificuldade aqui, ó, é lembrar a fórmula na hora da prova. Lembrou a fórmula? Você só vai fazer as substituições aí na hora de aplicar. Tá? Na hora da aplicação, perdão. Então vamos dar continuidade aí, galera. Próximo slide aí. Olha aí, galera, eu tenho mais um exemplo, tá? Eu acho que esse exemplo aí fica até mais fácil. Por quê? Porque o ângulo já está não está enradicando, né? Ele já está na forma aqui, ó, geométrica, né? Então, olha aí como é que ficou mais fácil. Então, a gente tem o número do lado, a gente tem o Z e a gente tem o W. A gente tem dois números complexos, né? Então, ó, quem é o número que está de fora do parênteses aí, ó? Que está fora da soma do cosseno e do seno? É o 2. Então, eu vou tirar o módulo de 2. Quanto é o módulo de 2? 2. Então, olha aí, ó. Z vezes W vai ser... Quem é o número lá? O módulo de W. Quanto vale o W lá? 3. Então, o módulo de 3 vai ser 3. Então, a gente vai ter 2 vezes 3, né? O cosseno eu vou repetir e vou somar os ângulos. Olha como é que ficou mais fácil. Ó, a gente tem Z1 igual... Aliás, Z1 não, é só Z. Z igual a 2 vezes cosseno de 112 mais I seno de 112. E o W, quem vai ser, ó, 3 vezes o cosseno de 68 mais I seno de 68, tá? Então a gente tem esses dois números aí. Então a multiplicação entre eles, galera,
que vai ser? Então a gente tem que a multiplicação de Z vezes W vai ser quem? Módulo de Z vezes módulo de W vezes o cosseno do ângulo alfa mais o cosseno do ângulo beta mais I seno de quem? Alfa mais beta. Então, ó, a gente tem a fórmula aqui e a gente tem os dois números complexos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer apenas as substituições agora. Então aqui, ó, módulo de 2 vai dar 2. Módulo de 3 vai dar 3. Aqui, ó, vezes cosseno de alfa mais beta. Quanto vale o alfa? 112. Quanto vale o beta? 68. Mais I seno de alfa mais beta. Mesma coisa, 112 mais 68. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3, a gente tem 6. Vezes, aqui, ó, cosseno 112 mais 68, a gente tem 180. Então, a gente tem cosseno de 180. Mais e seno de 180 também. Então, aí, ó. Sabendo aí, ó, que o cosseno de 180 vale menos 1, a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes menos 1. E o seno de 180 vai valer o quê? 0. Então aqui, ó, nesse lado aqui a gente vai ter 0. A parte imaginária multiplicando por 0 vai dar 0. Qualquer coisa que multiplicamos por 0 vai dar 0. Tem aqui, ó, 6 vezes menos 1, menos 6. Beleza? Foi essa? Vê se foi, galera. Ana Luísa botou assim 2. Não entendi esse 2, Ana. Pedro botou tranquilo, Ana tranquilo. Por que deu menos 1? Porque o cosseno de 180 dá menos 1. Lembra lá quando a gente viu círculo trigonométrico? Quando a gente aprendeu a encontrar os valores dos ângulos? Então, a gente vai utilizar esse raciocínio para achar o cosseno de 180, tá? Lá nas aulas de círculo trigonométrico. Show? Beleza. Então vamos lá, galera. Vamos dar sequência aí. Próxima questão. Então aí, ó. A gente tem mais um exemplo aí, ó. Só que eu vou pular esse exemplo, tá, galera? É bem parecido com o exemplo que a gente viu anteriormente, tá? A gente vai para a divisão da forma trigonométrica, tá? Então, ó, essa é a forma da multiplicação. A forma da divisão, o que a gente vai ter? A gente vai ter operações inversas, tá? Lembra lá quando a gente viu divisão de dois números complexos? Então, a gente vai precisar desse raciocínio aí, ó, para a gente ver a divisão na forma trigonométrica ou na forma polar, tá? Só apagar aqui, galera. Então vamos lá. Então aí, ó, divisão na forma trigonométrica. A gente tem dois números complexos, né? A gente tem a representação desses números complexos, que não muda, tá? A gente tem o módulo dele, multiplicando pelo cosseno do ângulo, mais I vezes o seno do mesmo ângulo. Então olha aí, como que a gente vai fazer na divisão? Então a gente vai dividir um pelo outro. Então a gente vai colocar lá na forma da divisão, tá?
A gente utilizou a fração aí como exemplo. Lembrando que na divisão a gente pode representar uma mesma divisão assim na forma de fração. Tá? A gente tem a mesma coisa. Então a gente vai utilizar aí a forma da fração para representar essa divisão de um número complexo. Então, ó, coloquei na forma de fração. O que eu fiz em seguida? Representei cada um desses números. Então, ó, qual a representação complexa desse aqui? Ó? É z módulo de z vezes cosseno de alfa mais e seno de alfa. Qual é a representação trigonométrica desse? É w, módulo de w, vezes cosseno de beta, mais i seno de beta. Tá? Utilizamos essa mesma representação. Galera, quando a gente divide dois números complexos, última aula, o que a gente faz? A gente multiplica, né, tanto em cima quanto embaixo, por quem? Pelo conjugado desse número complexo, né? A gente tem aqui o numerador e o denominador. Lembra da última aula? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o conjugado do denominador e vai multiplicar em cima e embaixo. Tá? Olha o que a gente fez aí. A gente pegou o conjugado. Lembrando que o conjugado de um número complexo, a gente só troca o sinal da parte imaginária. Tá? Então, olha aí, ó. A parte imaginária de W é positiva. Quando a gente pega o conjugado de W, a parte imaginária dele fica o quê? Negativa. A gente troca o sinal. Então, a gente vai pegar esse conjugado do denominador e vai multiplicar pelo próprio denominador e pelo numerador. Beleza? Então, ó, resumindo tudo isso aí, ó, a gente para numa formulazinha aí que é o que importa pra gente. Esse quadradinho vermelho aí, ó. Então, a divisão de dois números complexos vai ser o quê? A divisão do módulo deles vezes... Olha aqui, ó. É totalmente a operação inversa do que a gente viu antes. Na multiplicação, eu não multiplicava o módulo. Agora eu vou dividir o módulo, tá? E o cosseno, eu não multiplicava o cosseno de alfa com o cosseno de beta. Só que a operação inversa, quem é? É a subtração. Então, ó, o cosseno vai ser o quê? A subtração do ângulo alfa menos o ângulo beta. Na parte imaginária, a mesma coisa. I vezes seno de alfa menos beta. Tá? Então, é essa representação aí, ó, da divisão entre dois números complexos. Beleza? Vamos ver agora alguns exemplos, galera. Então, olha aí, ó. Pode passar. Olha aí, galera. Primeiro exemplo. Seja um número complexo Z1 e o número complexo Z2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a divisão de Z1 por Z2. Tá? Então, ó, Z1. Quem é o Z1, galera? Z1 é 6 vezes cosseno de 240 mais I seno de 240. Beleza? E Z2, quem vai ser? Cosseno de 30 mais I seno de 30. Então, olha só. Como que a gente vai representar a divisão desses dois números complexos? Usando essa fórmula aqui, ó. A divisão de Z1 e Z2, o que a gente vai ter aqui, ó? Um módulo de Z1, que é Z1? 6. Aqui, ó, tem algum número, que é o módulo aqui, ó, tem algum coeficiente? Não tem. Toda vez que não tem, acabei de falar isso hoje, vai ser quanto? 1. Beleza? Vezes o cosseno de Z1, né? Cosseno é
240. E o cosseno de Z2 é 30. Só que da divisão, o que a gente faz? Subtrai. Mais e seno de 240 menos 30. Então a gente vai ter aqui, ó, essa divisão aqui, ó. Essa divisão de Z1 por Z2 a gente vai ter aqui, ó, 6 dividido para 1, 6, tá? 240 menos 30, a gente vai ter cosseno de 210 mais e seno de 240 menos 30, 210. A gente fez aqui, ó, a nossa divisão entre dois números complexos. Ah, olha só, a Ana Júlia perguntou, quando não tem nenhum número do lado de fora, por que tem que ser o 1? Porque o 1 é o multiplicador universal, galera, tá? Qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. Um exemplo aí, ó, 10 vezes 1, 10. 100 vezes 1, 100. Então o 1, quando a gente multiplica por 1, a gente não muda o valor da expressão. Então, para a gente não mudar o valor dessa expressão, o coeficiente que está do lado de fora sempre vai ser quem? O 1. Beleza? Tranquilo, Ana? Vê se eu respondi sua pergunta, tá? Beleza. Galera, divisão de números complexos. Foi? Show? Dúvidas? Perguntem. Foi? Pedro falou que foi. Show. Então vamos lá, vamos para a próxima aí, divisão de números complexos. Vamos para o exemplo 2. Tá? Determine o coeficiente dessa divisão. Tá? Então olha aí, ó. Essa a gente vai utilizar o slide aí para resolver essa questão. Então a gente vai ter, ó, o z, que vale 6 vezes cosseno de 20 mais i seno de 20, dividido por w, né? Que é 3 vezes cosseno de 65 mais i seno de 65. Então, ó, utilizando essa fórmula aqui, ó, vamos fazer a substituição aqui, ó. O z vale o que aqui, ó? Olha aqui, acompanha aqui, ó. O z vale 6. Então, olha aí agora o slide. Substituir o z por 6. O w vale quanto aí, ó? 3. Então, olha aí o slide. O w substitui por 3. O cosseno do primeiro vale o quê? 20, né? E o cosseno do segundo? 65. Então vai ficar 20 menos 65, tá? E no outro lado aí, ó, mesma coisa. A gente vai ter 20 menos 65, que vai ficar o quê? Menos 45, tá? Então, ó, 6 dividido para 3 vai dar 2, tá? Cosseno de menos 45 mais i seno de menos 45. Galera, a gente vai substituir o ângulo negativo por um ângulo positivo. Como que a gente faz isso? A gente utiliza aquele raciocínio lá de círculo trigonométrico que a gente viu em aulas anteriores, tá? A gente vai fazer essa transformação de ângulos. Beleza? A Ana botou aqui, professor, o i seno tem que ser sempre igual ao cosseno. Sim. O valor do seno e do cosseno vão ser sempre os mesmos ângulos, tá? Beleza? Por quê? Por que que vai ser sempre o mesmo ângulo? Porque ó, a gente viu a representação lá geométrica, não viu? A gente tem um ponto, né? E esse valor sai da origem, lembra? Até esse ponto. E forma um ângulo. Esse ângulo é tanto para o seno, ele serve tanto para o seno quanto para o cosseno. Vai ser o mesmo ângulo. Desse mesmo ponto a gente tira o seno e o cosseno. Tem a mesma abertura. Beleza? Galera, tranquilo essa daí?
Foi? De boa? Alguma dúvida? Show, Pedro. Então vamos lá, galera. Próximo slide. Potenciação na forma trigonométrica, né? A forma de Moivre, né? Então olha só, galera. Vamos primeiro relembrar da potenciação e da multiplicação de fatores iguais, tá? Lembra lá, quando a gente tem números complexos, a gente tem uma regrinha aí que se repete, né? I ao quadrado é um ciclo que sempre se repete, são 4 números, né? O resultado da minha multiplicação sempre está entre esses 4 números. I menos I, 1 e menos 1. Então, toda vez que a gente tem uma potência entre números complexos, a gente sempre tem I menos I, 1 e menos 1, né? Então, aí, ó, para calcular Z elevado a N. Então, Z elevado a N é o Z repetido N vezes. Então, a gente tem um exemplo aí, tá? Então, ó, o resumo desse exemplo aí, ó, vai estar nesse quadrinho vermelho aí, tá? Z elevado a N vai ser... Deixa eu apagar aqui a divisão. Então, olha aí, galera. Potência. Então, a gente tem Z elevado a N. Né? A gente vai ter o módulo de Z elevado a N também. Tá? Depois, o que a gente tem ali? Ó? Vezes o cosseno de N. N é meu expoente, tá? Vezes o ângulo, mais I seno de N vezes o ângulo. Então, ó, toda vez que eu for representar em potência, na forma polar ou trigonométrica, a gente vai utilizar essa formulazinha aí, beleza? A Keren botou que está embaçado. Keren, essa formulazinha que eu botei no quadro é mesmo do quadrinho vermelho aí que está no slide, tá? É a mesma formulazinha, tá ok? Beleza. Próximo slide aí. Então, olha aí, ó, o módulo da potência, tá? E o módulo do argumento aí. Próximo slide aí. Então, olha aí, ó, um exemplo legal aí pra gente enxergar isso aí. Um exemplo bem simples aí pra gente enxergar. Então, olha só, a gente tem Z ao cubo e a gente quer tirar a potência na parte polar de Z ao cubo, tá? Então, olha aqui, ó, o número Z é representado por 2 cosseno de 30 mais I seno de 30, né? Então, a gente vai calcular Z ao cubo. Então, primeira coisa aqui, ó, o módulo de 2 vai ser 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos jogar nessa fórmula aqui, galera. Então, o módulo de 2 é 2. O N é o expoente. Quem é o expoente? 3. Tá? Vezes o cosseno. Aqui, ó. N vezes o ângulo. Quem é o N? O N é o expoente. Então, vai ser 3 vezes o ângulo. Quem é o ângulo? 30.
mais e seno de mesma coisa. Qual é a fórmula aqui? N vezes o ângulo. O N é o expoente, 3, e o ângulo é 30. Então, ó, resolvendo isso aí, a gente vai ter que Z ao cubo, 2 ao cubo é 8, cosseno 3 vezes 30, a gente vai ter 90, então vai ser cosseno de 90, mais e seno de 90 também. Resolvendo isso aí, ó, Z ao cubo, a gente tem que é 8 vezes cosseno de 90, galera, círculo trigonométrico, cosseno de 90, 0. O seno de 90 vai dar o quê? 1. Então aqui, ó, I vezes 1. I vezes 1 vai dar o quê? I. I vezes 1 vai dar I. Aplicando a distributiva aqui, ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes I, 8I. Então, o cubo desse número complexo aqui, ó, o cubo desse meu número complexo vai dar isso aqui. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvida? Sim, não? Perguntem. Tranquilo? Dá um feedback aí, galera. Tranquilo, tranquilo. Alexa, tranquilo. Ana Júlia, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos continuar aí, galera. Próximo slide. Trouxe mais um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos lá. Exemplo 3 aí, ó. A gente pulou 2 lá, mas quem tiver dúvida pode pegar esses exemplos e treinar depois, tá? Mesmo procedimento, tá? Número complexo é 2 vezes cosseno de 15 mais I seno de 15. Z elevado a 6, a gente tem 2 elevado a 6, mais cosseno de 6 vezes 15, mais I seno de cosseno de 6 vezes 15. A gente vai ter 64, cosseno de 90 e seno de 90. Então aí, ó, 64 vezes 0, 64 vezes 0, 0. 64 vezes I, 64I. Então, Z elevado a 6, a gente tem o quê? Que é 64 vezes I. Beleza? Mesma coisa que a gente fez aqui, mesmo procedimento. Tá? Próximo slide aí. Ah, isso aí é legal, olha só. A gente tem um expoente negativo agora, galera. Então, olha aí, ó. Como que a gente faz quando a gente tem um expoente negativo? Tá? Então, olha aí, ó. Vamos lá. Então, a gente tem um número complexo Z é igual a 1 menos I na sua forma trigonométrica, né? Então, olha só. Utilizando a nossa fórmula de mover, como que a gente faz aí, ó? A gente vai tirar a raiz quadrada, né, de A e de B. A gente vai pegar a soma desses dois valores ao quadrado e tirar a raiz quadrada, tá? É como se a gente utilizasse aí Pitágoras, a gente pegasse a representação, né, geométrica deles aí, numa forma de triângulo. Não vou representar aqui porque demoraria muito tempo, não interessa pra gente essa representação, tá? Mas é como se a gente utilizasse aí, ó, o teorema de Pitágoras, tá? Então aí, ó, módulo de Z menos raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? O 1 é o valor de A, a gente tira lá pelo número complexo, tá? E o menos 1 é o valor da parte imaginária, que a gente também tira pelo número complexo, tá? Então a gente vai ter raiz de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado igual a raiz de 2. Então, o cosseno desse alfa aí, ó, vai ser o quê? A
sobre o raio, né? Esse raiozinho aí, ó, é o valor da raiz de 2 que a gente encontrou. Lembrando que esse raio, representação que é geométrica, que a gente utiliza bastante parecido com o Teorema de Pitágoras. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Racionalizando, aí a gente tem raiz de 2 sobre 2, tá? E embaixo o seno a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente vai pegar o valor de B. O B é negativo, né? Então vai ficar, o B é menos 1, então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, a gente tem menos raiz de 2 sobre 2, tá? Tirando o argumento disso aí, a gente tem que alfa é 315, tá? Próximo exemplo. Então, olha aí, ó. Então, a gente tem que Z é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 315 mais I seno de 315. Pela fórmula de Moivre, como que a gente faz isso aí, ó? A gente tem raiz de 2 elevado a menos 9, né? Que a gente vai encontrar o quê? 2, raiz de 2 sobre 32, fazendo essa multiplicação. E o cosseno de 45 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45 também é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então a gente vai ter que essa potência negativa vai dar... A gente vai aplicar a distributiva, na verdade, né? A gente vai aplicar a distributiva ali e a gente vai encontrar o quê? 1 sobre 32 mais 1 sobre 32 vezes I. Beleza? Vamos lá. Próximo slide. Radiciação, galera. Nossa última operação de hoje. Só apagar aqui um minutinho. A radiciação na forma algébrica, ela em si é a operação contrária à potência, né? Quando a gente trabalha com números complexos, isso vai proceder de forma diferente, tá? Então vamos lá. Extrair a raiz de um número complexo Z é resolver a equação, olha aí, ó. Então a gente tem Z elevado a N igual a Z, né? Então a gente transforma esse expoente em que? Toda vez que a gente tem um expoente, a gente consegue transformar ele em radical, né? Expoente fracionário, a gente transforma em radical. Isso é questão de álgebra, tá? Então, olha aí, ó. Considerando aí, ó, o número complexo W, tá? Que é igual a módulo de W vezes cosseno θ de 0 mais I seno de 0. Então, olha só. A gente tem que o W elevado a N sobre K igual a Z. Então, a gente tem aqui, ó, que WK é igual a N cosseno de θ sobre mais I seno de θ vezes I θ. Então, isso aí vai dar Z vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Se os ângulos são dados em radiano, a gente tem a outra propriedade, que é o módulo de WK igual a raiz de N módulo de Z e θ mais ou menos K vezes 2π sobre N. A gente vai ver isso aí na prática, que fica mais fácil, né? A gente vendo assim um monte de fórmula, fica até um pouco mais complexo da gente enxergar uma resolução, tá? Próximo slide. Então, galera, resumindo isso tudo, a gente tem, ó, o que importa, que é esse quadrinho vermelho aí, tá? Então, a gente tem a raiz quadrada de Z. A gente tem a raiz de um número complexo. A gente tem a raiz de um número complexo. Essa raiz pode ser quadrada ou não, né? A gente tem aqui, ó, um expoente aqui, um índice nessa raiz, né? Isso é a mesma coisa que o quê? Que W K é igual ao quê?
raiz de módulo de z vezes cosseno de θ mais k vezes 2π sobre n. Continuar aqui, ó, mais e seno, né? A gente pode botar o i seno aqui de mesma coisa, θ vezes k 2π sobre 2n, tá? Então, galera, essa é a fórmula aí, ó, da nossa potência, da nossa radiciação de números complexos. A gente não vai perder tempo aqui, não. Eu deixei a fórmula para vocês, mas a chance da radiciação de números complexos aí é pouca, tá? Então, a gente não vai perder nosso tempo aí. A gente vai para os exercícios agora, vamos ver se a gente resolve, antes de terminar a aula, alguns exercícios aí, tá? Vou pular os exemplos aí. Olha aí. Então, a gente vai para uma questão da UERJ, tá? Essa questão da UERJ aí, a segunda fase da UERJ, é uma questão complexa, uma questão complicadinha, o nível dela é um nível legal, mas a gente está apto aí a resolver ela com toda tranquilidade. Então, ó, diz assim, ó, as 6 soluções da equação z elevado a 6 mais e ao cubo mais 1 igual a 0 são números complexos que possuem módulos iguais a argumentos distintos, tá? O argumento em radianos de uma dessas soluções pertence ao intervalo π sobre 2 e ao intervalo π, tá? Então a gente tem um par ordenado aí de ângulos, né? O intervalo que pertence a esse ângulo. Então ele pede para você determinar que ângulo é esse, né? Qual é a medida de θ? Vamos lá, próximo slide. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aí, ó, a gente vai fazer algumas substituições, tá? Z ao cubo a gente vai chamar de y, tá? Então, z ao cubo a gente vai chamar de y. Então, fazendo essa substituição aí, ó, z elevado a 6. Então, ó, quando a gente tem z elevado a 6 e a gente diz que z ao cubo é igual a y, a gente consegue extrair aqui, ó, z elevado a 6 é a mesma coisa que z3 elevado ao quadrado, né? Se isso aqui vale y, então a gente vai dizer que z elevado a 6 é a mesma coisa que y ao quadrado. Foi o que a gente fez aí, tá? Depois, tá lá z ao cubo, a gente substitui direto por y e o 1 continua da mesma forma, tá? A gente tem aí uma equação do segundo grau, tá? A gente vai resolver essa equação do segundo grau, tá? A gente resolvendo essa equação do segundo grau, a gente tem o valor de y1 e y2, tá? Então, a gente resolvendo essa equação aqui, ó, o y1 vai valer menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2 e o y2 vai valer menos 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i, tá? Por que esse i aqui, galera? Porque quando a gente for extrair o delta lá, provavelmente deu um valor negativo no delta, né? E a gente sabe que o delta, quando dá negativo, não existe raiz real. Mas a gente está trabalhando com o quê? Com números complexos.
Se a gente está trabalhando com os números complexos, essa raiz que não existia passa a existir, né? A gente tem uma raiz o quê? Imaginária, tá? Então a gente resolvendo Bhaskara, a gente encontra y1 e y2, né? Para determinar a raiz cúbica de um número complexo, a gente utiliza o quê? Aquela formulazinha lá, ó, W, né, o número complexo W, é igual aquela fórmula que a gente viu lá, a gente coloca ele na sua forma polar, tá? A gente está colocando esse número complexo na sua forma polar, tá? Então a gente tem que o W é igual o módulo mais cosseno de θ mais I seno de θ, tá? A gente vai utilizar a relação aí, ó, que a gente acabou de ver, que é da radiciação. Fazendo a substituição aí nessa relação da radiciação, a gente vai ter aí, ó, esses valores, o y1 e a gente tem o y2. Fazendo essas substituições aí, ó, a gente vai ter esses valores aí, ó, W2, a gente vai ter dois ângulos, né? Um referente ao y1, outro referente ao y2, tá? Então vai ficar aí, ó, o y1 cosseno de 8π sobre 9 mais I seno de 8π sobre 9. E o W2, que é referente ao y2, vai dar cosseno de 14π sobre 9 mais I seno de 14π sobre 9. Então, fazendo essa divisão aí, próximo slide. A gente tem aí, ó, analogamente falando, a gente vai somar aí, ó, as três raízes, né? A gente tem que o y, o W3, vai ser, ó, cosseno de 4π sobre 9 mais I seno de 4π sobre 9. E o W4, cosseno de 10π sobre 9 mais I seno de π sobre 9. Então a gente tem um argumento aí, ó, galera, que o alfa, como θ, vai ser o quê? 2π sobre 2, não é? Isso aí que ele dá logo no início. Então, esse ângulo aí, ó, ele já nos dá logo no início. A gente só faz o quê? As substituições, tá? Então, o argumento aí vai ser o quê? 8π sobre 9, que vai ser o W1. Então, essa questão é uma questão que caiu na UERJ, na segunda fase, relacionada à fórmula o quê? Polar dos números complexos, utilizando a radiciação, tá? Então, ó, exercício complicadinho esse daí. Vamos para o próximo aí da UERJ. Então, olha só. João desenhou um mapa no quintal de sua casa, onde enterrou um cofre. Para isso, usou um sistema de coordenadas retangulares, colocando origem O na base de uma mangueira e o eixo OX e OY. Quando a gente fala de OX e OY, a gente fala da origem, tá? Com sentido leste e sul-norte, respectivamente, a cada ponto x e y. Nesse sistema, é a representação de um número complexo. Então, ele dá um número complexo aí, ó, x mais i vezes y, onde x pertence aos reais, e r, e i ao quadrado é igual a menos 1, tá? Para indicar a posição de x e y e a distância d do cofre à origem, João escreveu a seguinte observação no canto do mapa. Ele escreveu lá a seguinte observação, ó lá. x1 mais y1 é igual... Então, vamos lá. Então, a observação que ele colocou no mapa é que x1 mais y1 é igual a 1 mais y elevado a 9, tá?
Ele pede para calcular a coordenada de x. Letra A, ele quer a coordenada de x1, y1, né? Bem tranquilo, né? E o valor de D, que é a distância do COF à origem. Que é a distância entre o COF e a origem. Galera, para essa questão aí, ó, que trabalha com números complexos, a gente vai precisar também relembrar a distância entre pontos, né? Que a gente viu logo lá no início de geometria analítica, tá? Quando a gente começou a ver plano cartesiano, a gente viu distância entre pontos. Vai ser importante esse conceito aí na resolução dessa questão. Próximo slide. Então, olha aí, ó, representação do número complexo. Essa é fácil, né? Primeiro a gente vai calcular a potência, né? A gente calcula a potência desse número complexo. E a gente vai encontrar aí, ó, 16 e 16. Então a gente encontra as coordenadas de x1 e y1. Olha aí, ó. Mais 1 mais i elevado a 9 é mais 1 mais i elevado a 8 mais 1 mais i, né? Então a gente tem aí, ó, que mais 1 elevado a 8, i mais 1 elevado a 8 é a mesma coisa que mais 1 ao quadrado elevado a 4, né? E a gente, calculando esse i mais 1 ao quadrado, o que a gente tem? A gente tem 2i. Lembrando que a gente tem um produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, tá? A gente resolvendo isso aí, a gente encontra o quê? I elevado a 4, tá? Vamos ver como que fica isso aí, galera? Aqui, ó. 1 mais i ao quadrado. Então a gente tem aqui, ó, um produto notável, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então a gente tem aqui, ó, 1 ao quadrado, a gente tem que é 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes i, 2i. A gente sabe que i ao quadrado vale quanto? Vale menos 1. Lembra lá da nossa última aula, potência de números complexos na sua forma algébrica? Então a gente tem que isso aqui, ó, i ao quadrado equivale a menos 1. Então a gente corta. Por que menos 1? Porque é a raiz de menos 1. Raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vai dar menos 1. Então a gente tem, ó, que o quadrado disso aí vai dar o quê? 2 elevado a i. Tá aí no slide, tá? Então, ó, 2 elevado a i vezes 4, o que a gente tem? A gente tem uma potência de números complexos, né? Resolvendo essa potência aí, ó, a gente vai encontrar o quê? 16, tá? Resolvendo isso aí, a gente multiplica aí, ó, 16 pelo 1 mais i. Multiplicando esse 16 por 1 mais i, a gente vai ter, ó, 16i mais 16. A gente tem o valor de x e de y, né? A gente vai encontrar esse número complexo aqui, ó, 16 mais 16i. A partir daí a gente extrai o valor de x e extrai o valor de y. Os dois vão ser o quê? 16. Beleza. E agora que a gente encontrou o valor de x e y, a gente encontra aqui, ó, o plano cartesiano. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, se o x vale 16 e o y vale 16, a gente tem aqui, né, a distância aqui, ó, da origem. Aqui, galera, a gente consegue utilizar também até, ó, propriedades de quadriláteros, tá? Repare que aqui a gente não tem um quadrado, que aqui vale 16. Então, ó, diagonal, aqui não é diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado aqui, ó,
Nelado vezes raiz de 2, a gente consegue utilizar essa propriedade também nessa questão. A gente não precisa nem utilizar distância entre pontos. A gente consegue utilizar a propriedade quadrilátera. Então, o lado é 16, a gente vai ter 16 raiz de 2. Tá? Lembrando que isso aqui é uma diagonal. Beleza? Tranquilo, galera? Alguma dúvida nessa? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Próximo slide aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? A questão diz assim, ó, questão bem tranquila, galera. Questão bem tranquila, galera. Olha aí, ó. Ele te dá um número complexo, né? Que a gente já enxerga a parte real e a parte imaginária. E ele pede a forma trigonométrica desse... Ele pede a forma trigonométrica do conjugado de Z, né? Lembrando que o conjugado a gente troca o valor de quem? Da parte imaginária. Vamos lá, próximo slide. Então, olha aí, ó. A gente tem o número que ele deu aí, a gente consegue representar ele no plano cartesiano, né? E a gente coloca na forma o quê? Trigonométrica, né? Ele forma o quê? O ângulo de 90 graus. Então a gente tem aí, ó, que Z, o argumento de Z vai ser o quê? 1, né? Então a gente tem que o argumento, aliás, o argumento aí vai ser o quê? 2 raiz de 2. Tá? O ângulo formado é θ. O θ aí a gente vai utilizar para encontrar, ó, Pitágoras. Tá? Então a gente encontra aí o valor de θ, que vai ser o quê? 45. Tá? Então a gente tem aí, ó, o valor vai ficar π sobre 4 mais i 1 vezes, aliás, i seno de π sobre 4. Logo, a alternativa correta aí, ó, vai ser a nossa letrinha A. Show? Então, galera, com essa questão a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Fiquem com Deus. Tem mais exercício aí no slide, eu já postei ele no Classroom. Tem todos esses slides aí para baixo, são exercícios comentados, com gabaritos comentados. Quem quiser treinar, vai lá. Treina, qualquer dúvida, perguntem lá pelo Classroom. Falou, galera? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.